Olá, pessoal, bom dia. Tudo bem com vocês? Eu espero que sim, que todos estejam bem. Então, vamos iniciar mais uma aula de língua portuguesa. O tema da nossa aula de hoje é foco narrativo e tipos de narrador. Então, quando nós vamos ler uma história, há alguém que desempenha um papel muito importante de nos contar os fatos desta história. Esse alguém é chamado de narrador. Então, o narrador é alguém que conta uma história, certo? Basicamente é isso. E foco narrativo? O que vem a ser o foco narrativo? O foco narrativo é a forma com que o narrador vai nos contar essa história, certo? Então, vamos lá. Eu tenho dois tipos de narrador. O primeiro é chamado de narrador observador. Esse narrador, ele expõe os fatos, ele conta essa história, mas não faz parte dela, certo? Para isso, ele utiliza, no caso, aí, o foco narrativo é em terceira pessoa. Então, ele se utiliza da terceira pessoa para contar essa história. Então, os pronomes vão estar em terceira pessoa, por exemplo, ele, ela, e os verbos vão concordar com a terceira pessoa, certo? Então, narrador observador, foco narrativo em terceira pessoa. Ele vai contar essa história em terceira pessoa. O segundo é chamado de narrador personagem. Como o próprio nome já diz, ele faz parte da história. Ele conta a história, mas ele também faz parte dela, certo? Ele é um personagem dessa história. E o foco narrativo vai ser em primeira pessoa. Então, ele se utiliza da primeira pessoa para narrar esses fatos. Então, os verbos vão concordar com a primeira pessoa e os pronomes estarão em primeira pessoa, eu ou nós, certo? Então, ele se inclui nessa história. Então, basicamente, a diferença entre esses dois é essa. Narrador-observador não faz parte da história, ele apenas conta. Narrador-personagem, ele faz parte dessa história, certo? Agora, eu vou mostrar para vocês alguns exemplos para vocês entenderem melhor. Então, aqui, ó, eu tenho alguns exemplos. Primeiro, existia um homem que se chamava Ambrósio. Gostava de jogar carta, mas era muito bom homem. Um dia, aqui eu tenho um narrador observador. Por quê? Percebam que nos parece, né, que ele está observando esse homem e contando a história dele. Ele não faz parte da história, ele não é esse homem. Ele está contando a história do Ambrósio, certo? No outro, eu tenho assim: eu me chamo Ambrósio, gosto de jogar carta, mas sou um homem muito bom. Um dia, aqui já houve uma mudança. Agora, o narrador, ele é narrador personagem. Ele está contando a sua própria história, ele faz parte dela. E aí eu coloquei aqui uma tabelinha para vocês, certo? Narrador em terceira pessoa. Como eu disse, os verbos concordam com a terceira pessoa, então nós temos como exemplo ele, ela, o homem. Os pronomes são em terceira pessoa, seu, sua, ela, se. Esse narrador, ele vê todos e tudo e pode falar mais livremente do que vê, certo? Até o próprio nome já diz, né? Narrador observador, por isso que ele vê tudo e conta tudo aquilo que ele vê. Já o narrador em primeira pessoa, os verbos vão concordar com a primeira pessoa, então eu ou nós. Os pronomes são em primeira pessoa, então meu, minha, eu, nós. E ele tem a visão limitada,
pois só consegue narrar sobre as suas emoções e seus pensamentos. Então, por que ele tem essa visão limitada? Porque ele vai falar dele, do que aconteceu com ele, narrar os seus pensamentos, as suas emoções. Então, percebam que aí tem uma diferença, certo? Então, pessoal, basicamente é isso. Foco narrativo e tipos de narrador. Agora, nós vamos para a apostila para vocês realizarem as atividades. Então, ampliando a linguagem, foco narrativo e tipos de narrador. Vocês vão realizar a página 45 e 46. A 46 é somente até a letra C, tá bom? Então, só até aqui, ó, que vocês vão realizar, tá? Só até a letra C. Aqui tem um quadrinho com a explicação do que é narrador-observador, o que é narrador-personagem, que foi tudo aquilo que eu expliquei. Então, vocês podem também fazer a leitura, certo? Para realizar essas questões, vocês vão precisar, né, para fazer aqui a número 1 e a número 2, vocês vão ter que voltar lá na fábula O Leão e a Lebre, que está na página 40, para responder a questão 1 e 2. Então, aqui, pessoal, essas questões vão ser com base nisso que eu expliquei, com base no foco narrativo e os tipos de narrador. Tudo bem? Então, tentem realizar, leiam as questões, leiam os trechos, porque aqui tem outros exemplos de narrativa, e tentem responder, ok? Qualquer dúvida, vocês podem me chamar, que eu estou à disposição, tá bom? Mas eu quero que vocês tentem fazerem a leitura das questões e tentem responder, tá bom? Então, página 45 e página 46. Então, boa aula, boa semana e bons estudos. Até mais!